Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Podemos ler? Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, preste atenção nisso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que bênção, hein? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: põe a capa e segue-me. Pode sentar com a sua Bíblia aberta nesse texto para você acompanhar. Em nome de Jesus. Tempo de perseguição da igreja, um tempo de perseguição aos cristãos, e principalmente àqueles que pregavam a palavra, que anunciavam o evangelho. O texto vai dizer para nós que eles haviam acabado de matar a fio de espada Tiago, irmão de João. E eles perceberam que isso foi muito agradável aos olhos dos religiosos, dos judeus. Então eles resolveram prender também ao discípulo, ao apóstolo Pedro, para que ele pudesse ser apresentado logo depois ao povo, depois da Páscoa. Tempo de perseguição, às vezes nós ouvimos assim: ai, como que eu estou sendo perseguido? Gente, nós não sabemos o que é perseguição. Fulano de tal me persegue tanto, estou sendo perseguido. Tem até líderes que usam esse jargão aí, né? Estou sendo perseguido. Nós não sabemos de fato, de verdade, o que é perseguição. O certo é que pegaram Pedro, prenderam a Pedro, guardaram Pedro no cárcere, mas o texto diz que a igreja estava fazendo o quê? Orando. A igreja estava orando em favor de Pedro, que estava preso. A igreja estava em incessante oração em favor da vida daquele que estava sofrendo. O papel da igreja é um papel de intercessão, uma igreja intercessória. A igreja precisa caminhar de joelhos. Quando eu observo esta igreja caminhando, quando eu observo esta igreja orando em favor do apóstolo Pedro, eu vejo aí o motivo pelo qual aconteceu o milagre naquela prisão, o milagre naquela cadeia, naquele cárcere. Sabe por quê? Porque nós iniciamos esse momento da mensagem dizendo que Deus não rejeita oração, e oração é alimento. Por isso que muitas pessoas estão desnutridas espiritualmente, porque já não oram mais. São pessoas que fracassam e tudo que colocam a mão não prosperam, porque falta o principal, a oração. Eu estava aqui no momento da ceia e Deus ministrou algo muito lindo no meu coração. Sabe o que Deus me disse? Falou ao meu coração: e não adianta nós temos uma boa oratória, nós temos nossos diplomas, nós temos pessoas totalmente influenciadas e influenciáveis, pessoas
que são conhecidas na cidade. Não adianta nós termos os bens que nós possuímos, se nós não tivermos a unção do Espírito Santo. Mas pastor, eu falo muito bem, eu prego muito bem, eu toco um instrumento como ninguém. Gente, o povo aí fora faz a mesma coisa. O que vai diferenciar a mim e a você daqueles que estão lá é a unção do Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos a unção, não adianta. Um louvor maravilhoso como foi ministrado aqui, mas precisa ser debaixo da unção, porque tocar e cantar, a Ivete Sangalo canta muito bem, a sua banda é maravilhosa, Claudinha Leite é a mesma coisa, o Skank é a mesma coisa, o Jota Quest é a mesma coisa. Mas o que diferencia aquele de um para o outro é a unção, porque uma coisa é cantar e tocar, outra coisa é ministrar e adorar. Vocês estão entendendo? A ministração e a adoração, ela toca o coração de Deus. Quando uma igreja é motivada através da oração a se aproximar de Deus, um milagre acontece. Nós nos questionamos às vezes, por que isso está acontecendo? Por que eu não vejo milagre? Eu estou orando há tanto tempo e Deus não me responde. Deus sempre responde a nossa oração, Ele não rejeita. A resposta de Deus são 3: sim, não e espere. Ele sempre vai dizer para nós. E o Wesley vai dizer que eu louvo, eu agradeço a Deus, porque muitas das minhas orações não foram atendidas. Porque a gente nem orar, às vezes nós sabemos. Nós pedimos e às vezes estamos pedindo mal. E eu fico imaginando a gente orando e Deus dizendo assim: não, não é isso. Ele está querendo uma coisa, eu tenho outra coisa para Ele. E o melhor é a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. O melhor lugar para se estar é onde Deus quer que você esteja. Eu aprendi muito isso. Eu sou pastor numa cidade de 3.000 habitantes e fui pastor em 3 capitais: São Paulo, Vitória e Belo Horizonte. E tenho vivenciado grandes milagres da parte de Deus, algo que eu nunca tinha vivenciado. Deus usando alguém improvável, de repente num lugar improvável. E Deus gosta dessas coisas, né? De pegar alguém que é improvável e dizer: eu vou te projetar, aleluia. Eu vou te projetar para mostrar não o seu nome, mas o poder do meu evangelho, o poder da minha glória. Eu vejo essa igreja orando de forma incessante, gente. O texto diz, e é enfático, coloca para mim lá capítulo 12, versículo de número 5. Coloca para mim aqui na projeção, Atos 12, versículo de número 5. Vai dizer assim o texto: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, na prisão, mas a igreja fazia contínua, minha tradução, incessante, contínua oração por ele a Deus. O que é uma oração contínua? Uma oração que não para, é incessante. Tem um lema que eu gosto até muito de usar também: orar até acontecer. Nós somos muito desanimados na oração. A gente fala: vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos para orar. A gente fica 1 minuto, 2 minutos, a gente já quer levantar, porque a gente já orou bastante. E nós desacostumamos a orar, a ter uma vida de oração. Ainda preservam uma tradição muito linda que eu aprendi com meu avô e com minha mãe. Todas as vezes que eu chego no culto, num templo, 2 coisas eu faço. A primeira coisa que eu faço é dobrar os meus joelhos e fazer uma oração. Porque eu entendo que o lugar que eu estou entrando é um lugar diferente. Não é a sala da minha casa, não é o quintal da minha casa, mas é a igreja, é o templo. Mas pastor, nós somos o templo. Ok, nós somos o templo, mas esse lugar aqui é reservado, é preparado para cultuar ao Senhor, e somente a Ele. E a gente preserva essa tradição. E outra tradição é de sempre orar antes de subir ao púlpito, ao altar. Porque eu entendo que esse lugar aqui, ele é projetado, ele é um pouco mais alto no seu nível, não para poder mostrar quem está aqui, mas para poder demonstrar que a responsabilidade daquele que está aqui é muito grande. A responsabilidade daquele que está aqui é imensa. Uma vez me perguntaram: pastor, por que você, só o senhor, mas o evangelista toma a ceia nesse cálice grande, bonito, e todo mundo toma no copinho? Eu respondi: deve ser porque a responsabilidade minha e dele é diferente da sua.
Eu acho que deve ser isso. E aí eu passei a usar alguma estratégia, compartilhando também deste cálice. A igreja que ora é uma igreja vencedora. A igreja que ora é uma igreja que alcança lugares inalcançáveis. A igreja que ora é uma igreja que conquista. É uma igreja que motiva as outras pessoas a orar. Ou seja, uma igreja multiplicadora da oração. Isso pode começar apenas com uma pessoa, 2 ou 3 pessoas. Nós temos um grupo de oração na igreja há mais de 40 anos orando, sem parar, segunda a segunda. 42 anos. Segunda, sabe o que é isso? Segunda a segunda, sem faltar nenhum dia, às 6 horas da manhã, todos os dias. Aí a pessoa diz: que belo trabalho que você está fazendo. Nada, é a oração de muita gente que já até morreu. Eles se foram, a oração ficou. Eles oraram pela conversão de familiares, de filhos, e os netos estão convertidos, mas eles nem estão vendo mais. Sabe o que isso significa? Que você não pode deixar de orar. Que mesmo que você não veja, alguém vai ver e vai dizer: olha, quanto que esse irmão, quanto que essa pessoa orou por essa vida, quanto que essa pessoa intercedeu por essa vida. O sonho do meu avô era ter na igreja um ministro do evangelho. Faleceu sem ver, porque meu avô faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Mas o sonho dele, a oração dele se tornou realidade através da minha vida. Ele se foi, mas a oração teve poder. Por isso que você não pode parar de orar por aquela pessoa que você ama, pelo seu filho, pela sua filha. Por isso que você não pode parar de orar pelo seu neto, pela sua casa. Por isso que você não pode parar de orar. Você não pode desistir da oração. O texto é enfático e diz: a igreja estava em incessante oração a Deus por parte da vida e a favor de Pedro. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, diz o texto que Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Isso ensina para mim algo muito lindo, que é possível a gente descansar, mesmo que nós estejamos passando momentos difíceis. Pastor, mas como assim? É impossível isso acontecer. Não, é possível. Porque se você está em Deus, existe algo da parte de Deus guardado no coração dele para você. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas você ainda assim vai conseguir descansar em Deus. Pedro estava preso, acorrentado com 2 cadeias, e os sentinelas estavam à porta guardando ele. E a expressão interior do cárcere significa que ele estava lá no último, no final, no pior lugar. Cárcere interior. Ele estava lá no escuro, ele estava lá acorrentado, com as cadeias sobre as suas mãos e certamente sobre os seus pés. E tiraram de Pedro algumas coisas muito importantes. O texto vai dizer para nós que tiraram dele algumas coisas muito importantes. Mas antes de nós analisarmos o que foi tirado de Pedro, pode ser algumas coisas que foram tiradas também de nós, de mim, de você. Você vai analisar isso hoje e vai dizer para você mesmo. Antes disso, é necessário a gente observar que o anjo do Senhor, na expressão anjo do Senhor, muitas vezes não representa um anjo especificamente, mas em muitas partes da Bíblia, quando diz o anjo do Senhor, quer dizer que é o próprio Deus. Em algumas partes sim, outras não. Mas o anjo do Senhor o visita, e o texto diz que quando o anjo chega, a luz faz o quê? Ilumina a prisão. Que coisa maravilhosa, gente. Aí eu vou lembrar das palavras de Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que andava em trevas viu grande luz. Aquele homem estava preso, acorrentado nas mãos, nos pés. Aquele homem estava no interior do cárcere escuro, mas alguém estava orando por ele. Oh, aleluia. Alguém estava intercedendo por ele. Irmão, sabe por que você está aqui hoje? Porque ainda tem alguém que ora por você. Tem alguém que ainda não desistiu de você, aleluia. Tem alguém que ainda dobra o joelho e fala: ei, Senhor, visita ele lá agora, onde que ela estiver. Visita ela lá agora, onde que ela estiver. Nós estamos aqui porque alguém está orando por nós.
E nós somos frutos da oração de alguém. Mamãe muito crente, pensa numa pessoa crente, é minha mãe. E nós meninos, 3 irmãos, no quarto com 3 camas. E por muitas vezes, diversas vezes eu presenciei isso. Mamãe na madrugada, eu acordado, eu com 6, 7, 8 anos, e ela ia nas 3 camas e fazia uma oração por cada filho. E por muitas vezes eu via, porque eu fingia que estava dormindo, mas eu escutava a oração dela. Está aqui o meu filho, ele é teu, ele pertence ao Senhor, e o diabo não tem vez na vida dele. Está aqui esse outro meu filho, a pastor tem 10 filhos, mas vai demorar a sua oração. Mas ore, enquanto ele estiver dormindo, enquanto ele não estiver vendo. As mães, os papais, tem uma legalidade na oração de uma mãe, de um pai, que eu acho que a igreja não entende isso. É maior do que a oração do maior profeta que você possa conhecer. Porque existe legalidade do mundo espiritual e autoridade da parte de Deus dada à mãe, ao pai, para orar. Ore pelos seus filhos, pela sua casa. O anjo do Senhor visita e diz a ele: levanta-te devagar. E diz isso: levanta-te depressa. Esse levanta-te depressa não significa de repente, ou pode ser que ele estivesse deitado, mas não necessariamente deitado. O levanta-te depressa é se coloque na posição. Lembra que Deus falou com seu profeta? Levanta-te, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. O levantar não é simplesmente aquele que está assentado e agora você vai ficar de pé. Não, levanta-te é no sinal de posição, postura, posicionamento, e Deus requer isso de muitos de nós. Postura, posicionamento, equilíbrio, que são as funções inclusive de um garçom. O garçom, quando ele vem te servir, ele não pode ser um cara desastrado. Ele vem te servir, uma das mãos para trás, postura, equilíbrio. Falta isso muito na vida da igreja. Postura e equilíbrio. Você conhece alguém desequilibrado? Você conhece alguém desequilibrado? Aqui não deve ter isso. Em muitos lugares tem, mas aqui em Vilhena não. Aqui as pessoas são todas equilibradas, né? Graças a Deus, são pessoas resolvidas, bem posicionadas. Amém, irmãos? Ô glória! Uma pessoa desequilibrada é terrível, porque você nunca sabe quando você pode chegar perto dela para cumprimentar, ou dar a paz do Senhor, ou dar uma boa tarde, dar uma boa noite. Você não sabe como que ela está aquele dia. E existem pessoas que sofrem do bipolarismo espiritual. Ele hoje está pulando no espírito, está rodando na presença do Senhor, mas amanhã está na treva. Aí no outro dia ele está de novo na presença do Senhor, entregando profecia, revelação daqui, revelação na outra semana. Está desviado, está afastado. Conhece alguém assim? Aqui não tem não. Sofre de um desequilíbrio espiritual. Isso faz muito mal, porque todas as vezes que nós oscilamos, preste atenção aqui, todas as vezes que você oscila, nesse encontro da oscilação você perde alguma coisa. Às vezes você perde credibilidade. É terrível você perder credibilidade. Às vezes você perde seu nome. É terrível isso. Levanta-te depressa, diz o anjo àquele homem, a Pedro. É a primeira ordem que ele dá a Pedro: levanta-te depressa. Tiraram 3 coisas de Pedro. Tiraram de Pedro, olhe para cá, o cinto. Tiraram de Pedro a alparca e tiraram de Pedro a capa. Tiraram essas 3 coisas daquele homem: o cinto, as alparcas, as sandálias, e tiraram a sua capa. Eu fico maravilhado quando eu olho esse texto, porque o texto diz, cara, eu viajo igual o Marcos na palavra assim. O texto diz
que estava tudo trancado, tinha sentinela, 4 sentinelas de 4 soldados cada uma. O cara estava lá no interior. Como que o anjo conseguiu entrar lá? Sabe o que isso significa? Que tem lugar que só Deus pode ir, tem coisas que só Deus pode fazer. Não adianta você querer ir com a força do seu braço, empurrar. O anjo do Senhor entrou. Isso é clássico para nós no texto de Jesus também. Já morto, ressurreto, aparece na casa dos discípulos. O texto é bem enfático e diz que estavam trancadas as portas, não é isso? E Jesus aparece lá. Os discípulos ficaram com medo, porque isso é cena de filme de super-herói. Alguém que traspassa uma parede. Os discípulos estavam lá presos, com medo, preocupados, amedrontados por causa da perseguição dos judeus. E lá não estava Pedro, não estava Tomé. Estavam todos os discípulos menos Tomé. Aí Jesus dá uma palavra e sai. Tomé chega depois, eles falam: rapaz, você não sabe quem que esteve aqui? Quem esteve aqui? Jesus. Ah, para com isso, Jesus morreu. Esteve aqui, passado 8 dias, estavam eles de novo lá, trancados, com medo da perseguição dos judeus. E nessa vez Tomé estava. Mas aí ele voltou, aí ele aí. Ah, que é isso, não é ele não. E Jesus, quando ele colocar a mão nas feridas, nos cravos e na lança, aí ele fala: mestre. Aí ele fala: Senhor. Aí Jesus dá um tapa de luva maravilhoso. Jesus fala com ele: só porque você está vendo, você está crendo? Porém eu vos digo, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Oh, aleluia! Pastor, eu não estou vendo a solução do meu problema. Você precisa ver, não, meu irmão, você precisa crer. Está lá do outro lado, você não está vendo, você não está enxergando, mas Deus está o quê? Trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ele trabalha quando está em silêncio. A gente fica: cadê Deus? Onde está Deus? Será que Ele me deixou? Será que Ele me abandonou? Não, Ele está presente. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nessa noite. Tiraram de Pedro o cinto, tiraram de Pedro as sandálias, tiraram de Pedro a capa. O cinto, ao contrário que muitas pessoas acham, para o judeu, não é o que é para nós. O cinto para nós, além de ser um adorno, para muitos é para não deixar a calça cair. Durante muito tempo eu usei cinto para isso. Cheguei a pesar 67 quilos, eu estou com 87, então você imagina, eu ainda sou magro. Você imagina com 60, com 20 quilos a menos. A calça dava aquela dobra, pastor Fábio, assim. Batesse um vento, o vento levou. Ao contrário, para nós, o judeu não usa cinto para adorno, unicamente, ou para segurar a nossa vestimenta. O judeu, ele não sai de casa sem cinto, porque para o judeu, ao contrário do que é para nós, que é somente um acessório, para o judeu, o cinto é um símbolo de honra. Diga comigo: honra. Quando aqueles homens tiram o cinto de Pedro, eles estão querendo fazer o quê? Tirar a honra de Pedro. E tem muita gente querendo fazer isso com você, sabia? Tirar a sua honra, tirar a sua dignidade, mas o sangue de Jesus tem poder. Pensaram: vou tirar a honra desse camarada. O inimigo das nossas almas, ele quer tirar a nossa honra, o nome, a autoridade da igreja, a autoridade dos crentes. Mas ele se esqueceu que existe o anjo do Senhor, que existe o nosso Deus poderoso, que adentra aos lugares impossíveis, que faz coisas impossíveis. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.
tentam tirar então e tentaram acabar com a honra, com a dignidade de Pedro, quando tentam tirar dele o cinto, e assim tiraram. Eu fiquei lendo esse texto, eu já li a Bíblia algumas diversas vezes, e eu fiquei lendo esse texto, eu fiquei pensando, tiraram essas três coisas, cinto, sandália e capa. Se tiraram, certamente não deixaram ali próximo dele, porque não fazia sentido tirar e deixar do lado dele. Fazia sentido isso? Aí vamos ler agora o que não está escrito na Bíblia, tá, gente? Já leu isso? O espaço entre uma palavra e outra? Não tem um branquinho aí? Aí que é difícil de ler. Por isso que a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem muita gente que conhece só a letra, mas não conhece a revelação da palavra. Obviamente que tiraram e levaram isso para fora, tiraram de perto dele, mas o anjo chega lá com o cinto, o anjo chega lá com a sandália, e o anjo chega lá com a capa. Oh, maravilha! O anjo diz para ele: cinge-te, coloca o teu cinto de novo, meu filho. O anjo diz para ele: você está recebendo a sua honra de novo. O anjo diz para ele: você está recebendo a sua dignidade. E Deus diz para algumas pessoas aqui hoje é o dia de você receber de volta a tua honra, receber de volta o teu nome, receber de volta a tua dignidade, receber de volta a tua autoridade. Porque o inimigo tentou tirar o seu cinto, o seu cinturão, a sua autoridade, mas o anjo chega e te entrega. Está aí, meu filho. Tentaram e vão continuar tentando, mas repito, o sangue de Jesus está em poder. Cinge-te, coloca o cinto de volta. Estou te devolvendo agora a sua honra. Outra coisa que ele faz: calça agora as alparcas, as sandálias. Descalço não se vai muito longe, porque o solo arenoso, petrificado, é difícil você andar. Mesmo que seja um solo bom, um asfalto, se você estiver descalço, vai queimar os teus pés. Tira-se a sandália daquele homem, a alparca. E eu fui estudar, alparca no hebraico significa naal. Sabe o que significa naal, transliterado para o português? Encaixar. Teve gente que já pegou. Significa encaixar, apertar. E o anjo do Senhor explica para ele: coloque agora, meu filho, as suas alparcas. Sabe o que significa isso? A minha alparca não cabe no seu pé, a sua não cabe no meu. As suas sandálias não vai encaixar no meu pé. Vai ficar grande, vai ficar pequeno, vai ficar apertado, vai me machucar. E sabe o que eu aprendo com isso? O que é meu, o que é seu, o que Deus te deu é seu. Ninguém, nem um diabo pode tomar, porque é seu. Foi o Senhor que te deu. Aleluia. Por isso não adianta você querer usurpar o que é do outro, o que é do próximo. Encaixa suas alparcas, encaixa as suas sandálias. A alparca do teu irmão não cabe no seu pé. Tem gente que gosta: como que eu gostaria de ser aquele irmão ali do violão, da guitarra, do contrabaixo. Como que eu gostaria? Inveja o que o outro é. Misericórdia, irmãos. Somos o que somos, temos recebido da parte de Deus o que temos recebido, e amém, e glória a Deus por isso. Não podemos querer ser o outro. Podemos admirar sim as pessoas, mas querer ser o outro? Como que eu gostaria disso? Tem gente que é tão invejosa, mas tão invejosa, que ela não gostaria de ter o que você tem, não. Ela gostaria de ser você. Ter o marido que você tem, ter a esposa que você tem, ter os filhos que você tem. Dá aquele sorriso e fala assim: mas é meu. Fala: mas é meu. É meu. Ninguém toma. Eu chego com a minha esposa, que é a minha bonita, é coisa maravilhosa, a minha esposa. Eu chego e apresento todo mundo: é minha esposa. Exatamente, eu nem mereço.
mas é minha. O que é seu é seu. É exatamente para você. Tem gente que fica preocupado. Ah, meu Deus, quando será que eu vou receber minha vitória? Quando será que eu vou receber minha bênção? Tranquilo, irmão. Descansa. Deus está preparando. Glória. Tem gente recebendo aí. Deus está preparando. Deus está caprichando. Aleluia. Deus está preparando o melhor. Deus não dá coisa ruim para ninguém, não. Deus não fica devendo nada a ninguém, não. O anjo do Senhor diz: coloca o cinto, meu filho, eu te dou a sua honra de volta. Coloque agora as alparcas, porque um homem calçado consegue ir muito mais longe. O calçado, a preparação da pregação do Evangelho. Calçado, nós vamos mais longe. Você conhece alguém que aceita Jesus num dia e na outra semana já está afastado? Eu tenho visto uma geração, gente, que... eu não sei se é porque eu fui criado na igreja e não me afastei. Eu vejo um povo assim que aceita Jesus. Semana passada aceitou Jesus. Hoje já está. Ele tinha que estar pulando, jogando o banco para o alto, rodopiando, correndo, evangelizando, entregando panfleto, subindo um monte, descendo um monte, orando, jejum, oração, fazendo hora extra na igreja dos outros, quando não tem trabalho na igreja dele. Ele tem que estar assim, desse jeito. Está um ano e já está desanimado, um ano de convertido, gente. O camarada tem que estar no gás, pregando até para o cachorro que passa na rua: Jesus te ama, vai para o céu em nome de Jesus. Aí você vê uma geração fraca. Aí eu encontrei a resposta, sabe como? E quando? Quando Deus falou comigo: o povo está atrás muito de movimento, esquece do avivamento. O movimento não gera vida. O próprio nome diz, só gera movimento. Mas o avivamento gera vida e gera continuidade. Acaba com essa oscilação, com essa inconstância. Irmão, não aceite isso na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, Misericórdia. Nós passamos por luta? Passamos. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas eu preciso entender, à luz da ótica no texto de Pedro, que mesmo preso, no pior momento da sua vida, ele conseguia descansar. Você vai passar por lutas, por dificuldades, mas você precisa compreender que mesmo nesse momento, você tem que descansar em Deus. O salmista vai dizer: Senhor, e eu, o que eu espero? Ele diz: Senhor, Tu és a minha única esperança. Em Ti eu espero, em Ti me refugio. Senhor, Tu és a minha fortaleza. Senhor, Tu és o meu refúgio. Tu és o meu socorro bem presente no momento das tribulações e das angústias. Coloca esse cinto, te dou a tua honra. Coloca essas alparcas, te preparo para ir mais longe. Oh, glória. Tem gente que já era para estar distante no ministério, mas ele não saiu do lugar ainda. Tem gente que já era para estar pregando, visitando outras cidades, outros estados e falando de Jesus, expulsando os demônios, entregando profecia, revelação, tendo visões, mas ele aceitou Jesus, mas saiu descalço. E quando se sai descalço, repito, não se vai muito longe, porque o primeiro obstáculo, a primeira pedra, você vai tropeçar, os teus pés vão machucar, e você vai sentar à beira do caminho. E tem gente que está à beira do caminho faz tempo. Já viu a experiência de uma pessoa que está na igreja há 20, 30 anos, e o camarada que chegou ontem já está tendo experiência mais sobrenatural do que aquele que está há tanto tempo? Porque de repente as pessoas estão na presença do Senhor descalças, sem as alparcas. Estar aqui pode não significar muita coisa, gente. Uma coisa é estar aqui, uma coisa é ser igreja. Isso aqui é maravilhoso, é lindo, mas isso precisa transpassar o espaço dessa estrutura. Isso precisa alcançar. E como que isso vai acontecer? Através do meu id,
da pregação, do evangelho, nas alparcas, nos meus pés. É aquilo que o Senhor tem te dado. Não é aquilo que Ele deu ao seu irmão, mas é aquilo que Ele tem te dado. A expressão naal no hebraico é apertar, é encaixar. E eu entendo que cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um ministério, cada um de nós temos uma vocação. E a última coisa que aquele anjo disse, depois de dizer: te dou de volta a honra, coloca o cinto, te preparo para ir mais longe, calça as sandálias. O anjo diz: agora pega a tua capa e lança sobre as tuas costas. Pega a tua capa e lança sobre as tuas costas. Tem gente, vem cá, você aqui, ó. É, você mesmo. É. Aparecer ao vivo agora. Tem gente que acha que o anjo falou assim: lança a capa às costas. Ele fez isso aqui, ó. Bota o nome. Tem muita gente que anda com paletó assim, né? Coloca ele no ombro. Lançar a capa não é colocar a capa nos ombros. Lançar a capa é diferente disso. O termo, a palavra lançar no original do grego é colocá-la, é vesti-la. Você já viu um judeu clássico? Ele não anda somente vestido, mas ele anda revestido. Vou repetir: ele não anda somente vestido, mas ele anda revestido. E Deus está dizendo assim: vai dizer para nós que não basta a experiência rasa. É uma canção do Rodolfo Abrantes que chama Nível Raso. Não adianta a gente estar no nível raso, na superficialidade da experiência com Deus, somente vestidos, aonde o Senhor quer que nós estejamos revestidos. Colocar a capa é ser revestido pelo Senhor, não é unicamente colocá-la sobre os seus ombros. O judeu não anda somente vestido, mas também revestido, aleluia. A ênfase maior que o anjo está querendo dizer não era unicamente a capa, e sim a proteção das costas. Preste atenção, a proteção da retaguarda de Pedro. Eu penso que o anjo deve ter falado: Pedro, você precisa se revestir, porque eu estou preocupado com a tua retaguarda, com as tuas costas. Sabe por quê, Pedro? Porque a maioria das maldades que fazem por nós e contra nós é pelas costas, Pedro. Pedro, a maioria das coisas que fazem contra nós, eles fazem por aqui, Pedro. Mas eu estou te revestindo, e eu estou protegendo a sua retaguarda. Oh, glória! Oh, aleluia! Pastor, falam tão mal de mim pelas costas. Deixa que fale. Pode sentar. Deixa que fale. Ó. Eu estou revestido. Oh, glória. Eu estou revestido. Sai daqui hoje revestido. Sai daqui hoje revestida. O anjo diz: eu vou proteger a tua retaguarda. Eu vou proteger as tuas costas. Porque você vai sofrer muito. Você vai padecer muito. Mas eu tenho um compromisso com você. Você sabia que Deus tem um compromisso lindo com você? E Deus tem um compromisso maravilhoso com você? A maioria das coisas que fazem contra nós é por aqui, irmãos. Porque as pessoas não têm hombridade. As pessoas não têm integralidade ou integridade para trabalhar
as suas crises, as suas dificuldades, no mano a mano, como nós dizemos lá no tete a tete. Olhe nos meus olhos, eu olho nos teus olhos, e nós vamos resolver esse problema, no nome de Jesus. E aquele anjo está dizendo: Pedro, eu vou proteger as tuas costas. O anjo está dizendo para você que hoje, Deus está dizendo para você que hoje, mesmo que falem mal de você pelas costas, esquenta não, eu estou te protegendo, aleluia, oh glória, eu estou te observando, meu filho, eu estou te protegendo, minha filha, não te preocupes com isso não. E depois do cinto colocado, a honra, depois da alparca colocada, vai mais longe, depois da capa protetora. Engraçado que muitos super-heróis usam capa, não é? Muitos super-heróis usam capa. Algumas capas fazem voar, né? Os fazem proteger. Onde que nós ouvimos sobre super-heróis? Foi aqui? Uma pessoa disse sobre super-heróis, foi nesses dias que eu estava aqui. As funções dos super-heróis, os poderes que eles têm. E Deus, quando protege a nossa retaguarda, as nossas costas, Ele está preocupado com a nossa integridade, Ele está preocupado com o nosso nome, Ele está preocupado com você. E Deus quer nessa noite que você saia daqui, não somente revestido, mas com a sua dignidade devolvida, oh glória, com a sua honra devolvida. Que você saia daqui calçado e não mais descalço, não mais descalça. Que você saia daqui preparado e preparada para poder pregar e ir o mais longe possível. Vai chegar aquele momento que o seu sapato vai gastar tanto, que as suas alparcas elas vão gastar tanto, que você precisa fazer o quê? Comprar outra. Não é verdade? Deixa eu dar um testemunho aqui. Tem testemunho e tem testemunho. Estava pregando na igreja e me achando, gente, pregando, e a igreja cheia, aquela coisa, e eu pregando e pulava, e eu estou vendo o povo na igreja tudo rindo, e eu pulando, e o povo, na minha igreja de origem, eu pulando, onde eu pastorei hoje, eu pulando, e o povo tudo rindo. Eu falei: gente, está acontecendo alguma coisa. Eu estou escutando, plaf, 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 e o povo rindo. Quando eu fui olhar, a sola do meu sapato já tinha saído quase toda, e bati no chão naquele barulho, plaf, 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 e o povo rindo. Aí eu peguei e tirei aquele sapato para lá. Você está na hora de comprar outro? Tirei aquele sapato para lá, joguei de lado. Aí no dia seguinte encontrei o irmão e falei: pastor, o culto ontem foi uma bênção. Eu falei: foi mesmo, graças a Deus. Pastor, ontem foi de arrancar a sola do sapato, hein? Falei: ontem foi de arrancar a sola do sapato. Tem gente que quer caminhar com as alparcas já estão acabadas, velhas. O que significa isso? Você precisa renovar a sua unção, meu querido. Você precisa renovar seu voto com Deus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa se colocar diante de Deus e falar: Senhor, sozinho eu não vou, e descalço eu vou muito perto, não consigo ir tão longe. Então, Senhor, eu estou aqui, eu preciso, ó Pai, dessas alparcas, eu preciso, Senhor, desse cinturão, eu preciso, Senhor, dessa capa, para que eu tenha dignidade e honra, para que eu consiga ir mais longe, e para que o Senhor guarde a minha retaguarda, as minhas costas. Eu preciso, e somente depois disso é que o anjo de Deus vai dizer para ele: agora vem e me segue. A gente quer seguir Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente quer fazer de Jesus, né, uma marionete, um fantoche. Não, Jesus faz isso, ou Jesus faz aquilo outro, Jesus faz aquilo outro. Tem gente que quer que o Evangelho seja adaptado para ele, para que ele viva o Evangelho do jeito dele, é o Evangelho dele, do próprio umbigo, mas não é o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é renúncia, é o poder de Deus para transformar o mundo, é o Evangelho de Jesus. E eu preciso compreender que eu preciso seguir a Jesus, mas necessito me preparar. Nós, para pregarmos, nós preparamos. Nós, para assumirmos uma igreja, nós estudamos. Eu estudei no mínimo 8 anos, 5 de faculdade, mais 3 de probatório.
E depois ainda fiz uma pós e continuo estudando. E tem gente que quer chegar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, porque para Deus está bom, para Deus está ótimo. Não, para Deus tem que ser o melhor. Tem que ser a primícia. Tem que ser uma entrega total. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você essas coisas muito claras. Saia daqui hoje determinado, determinada a pedir de volta a sua dignidade, o seu nome.